Como vocês estão? Sejam bem-vindos aí. Vamos ler mais um capítulo do livro Mestre de Amor, chamado O Livro Espírita. Capítulo 58 já. Vamos dar os aviõezinhos. Vamos lá começar o trabalho. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Sejam bem-vindos quem chegou por aí. Olá, Carol. Sempre é a primeira a chegar, né, querida? Tudo bem? Vamos esperar dar um minutinho para o pessoal chegando aqui para eu começar a prece, né? Marcos Oliveira, nosso convidado aí do encontro de hoje, gente. Seja bem-vindo, querido. Tudo bom? Vamos começar hoje, reta final do livro Mestre de Amor, que ele tem 60 capítulos. Aí sábado a gente vai ter um convidado e terça-feira também, tá? Então, sábado a gente vai ler o capítulo 59 e o capítulo 60 é terça-feira. E dia 27, a gente começa o livro Lampadário Espírita, de Joana de Ângeles também, né? Psicografado por Divaldo Franco. E a gente começa ele, eu vou estudar, né, com vocês a introdução e o primeiro capítulo junto, para a gente entender, né? Que é sempre bom ler a introdução do livro, né? A parte antes do primeiro capítulo, né? E no sábado já tem convidado já marcado para o livro novo, tá? Que eu remarquei, ia ser um dia que ia ser o início desse mês, mas não foi. Eu remarquei com ela, tá? Obrigado, querido. Vamos aguardar o pessoal chegando. Vamos lá. Puderem entrar, né? Vou chamar aqui. Olá. Cadê? Tauana, seja bem-vinda. Maria Beatriz, seja bem-vinda. Vamos começar o estudo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Babi, tá? E eu tô aqui desde outubro do ano passado. Rosemary. E a gente tá na reta final do livro Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, para quem não conhece, tá bom? Então sejam bem-vindos. Raul, bem-vindo. Boa noite. Vamos começar com uma prece aqui, para a gente começar o estudo de hoje. Ele é pequeno, mas ele traz muito ensinamento, né? Vamos lá. Muito obrigado, Jesus amigo, companheiro de todas as horas, por esse momento aqui de comunhão, de alegria e bom ânimo. Que a gente nessa reta final do dia, quase no final do dia, que a gente dê valor, não é? Que a gente priorize esses momentos de comunhão, de alegria, de aprendizado, que a gente não se apresse para nada, que a gente faça tudo com calma, tudo no seu tempo. E que a lição de hoje sirva para a gente crescer ainda mais, com seu amor, com sua bondade. E que o Senhor esteja aqui presente em todos os lares, em todos os corações. Que a espiritualidade aqui também esteja aqui neste momento, nos intuindo na lição da noite de hoje. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Letícia, seja bem-vinda. Tera Almazen, seja bem-vinda. Vamos começar o estudo de hoje, né, gente? Capítulo 58, chamado O Livro Espírita. Tá bom? E o próximo, depois no final da live eu vou dizer, que é o capítulo 59, ela vai frisar a importância do Evangelho no lar, né? É Jesus contigo, o nome da lição. Ela vai abordar um pouco do Evangelho no lar, muito bom, tá bom? Que vai ser a live de sábado, que vai ter convidado. Expedita, seja bem-vinda. E quem vai estar com a gente, né, é o Bom Chiquinho Luiz, tá? Que faz o perfil aí, um Bom Chiquinho, vai estar conosco sábado agora, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu ver se eu já mandei para uma pessoa aqui. Vamos lá. Bendize a oportunidade que desfrutas para semear. Amanhã será a hora de recolher. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade.
Recorda-te de que a carne é oportunidade breve. Logo mais retornarás ao mundo espiritual, sem que o esperes, talvez. Então ela já começa introduzindo aqui, falando da oportunidade da gente estar aqui. Creu, seja bem-vinda. A oportunidade que a gente tem de semear, né? De distribuir nossos talentos, o que a gente tem no momento, né? Depende muito do nosso crescimento espiritual. O que a gente tem no nosso coração no momento, né? É a oportunidade da gente desfrutar, da gente servir, da gente distribuir, né? Esses talentos. Amanhã será a hora de recolher. Então, a Luísa, bom dia, boa noite. Amanhã será a hora de recolher. Então, a lei de acordo com o Espiritismo, Allan Kardec, né, fala da lei de ação e reação, né, que tudo que a gente pensa, fala e faz, algum dia retorna para a gente. Claro que a gente não vai fazer por interesse, né, mas a gente vai fazer para o nosso próprio bem e para o bem do próximo, fazendo com que ele esteja bem. Apenas isso. Não querendo que essa pessoa lá na frente retorne a você, dizer um obrigado, muito obrigado, não é por isso, né? É apenas ter a certeza de que essa pessoa está bem, tá? A luz não consiga acenar para você, querida. Valoriza a bênção da vida física no caminho da tua imortalidade. Recorda-te de que a carne é oportunidade breve e, logo mais, retornarás ao mundo espiritual sem que o esperes, talvez. Então, aquele recorda, não é? Não entendi porque esse nome está aqui em cima, não tinha visto ainda. A gente tem que recordar que a gente não... Essa aqui é apenas uma passagem, não é a verdadeira vida. Aqui é apenas uma passagem de aprendizado, uma oportunidade de aprender, de melhorar, de ajudar as pessoas, né? De se melhorar, de se esforçar, independentemente se você vai acertar, vai ter um dia que você vai estar muito bem, vai ter um dia que você vai acertar, vai ter outro dia que você vai errar. Independentemente disso, é um processo, né, contínuo. Tânia, seja bem-vinda. Tudo bom com você? Bom, o corpo é concessão de Deus para o espírito aprender e agir, valorizando os recursos disponíveis. Então, o nosso corpício, né? Nossos olhos, nosso nariz, nossa boca, nossos ouvidos, são ferramentas, né? Para aprendizado. Então, o corpo, ele deve ser bem cuidado também. Apesar de ser temporário, mas o que a gente faz com o nosso corpo, né? Primeiramente é o nosso pensamento. Tudo que a gente pensa, né? Pensamento é energia, é vida. Tudo que a gente pensa, plasma, né? No ambiente. Então, se a gente ficar alimentando aquele pensamento negativo, você vai ficar ali no ciclo sem fim, né? Aquele ciclo vicioso, e você não vai ter um momento de paz, né? Ter um momento de tranquilidade. Você tem que procurar nutrir pensamentos positivos, pensamentos de gratidão, para que essa egrégora, né? Para que esse campo mental, onde você estiver, independentemente de onde você estiver, na rua, porque na rua existem muitos pensamentos muito confusos, muita preocupação, muita angústia. Então, você tem que estar bem atento, né? Então, esse corpo tem que ser bem nutrido, tem que ser bem cuidado. E tudo começa pelo pensamento, não é? Quem chegou por aqui é Tânia, eu falei com Tânia já, foi? Tânia, seja bem-vinda de novo. Eu acho que eu falei. Vamos lá. A morte é prestação de contas, exame das lições. Então, aí é a continuidade da vida, né? A morte no sentido do desligamento do nosso perispírito com o corpo, né? Porque a morte, pela doutrina espírita, não existe, é a continuação da vida depois daqui, aqui é só uma passagem, tá bom? E ela fala, a morte é prestação de contas, então, tanto aqui como do outro lado, a gente tem dívidas a pagar, a gente tem compromissos, responsabilidades. Eu estava vendo uma palestra de Divaldo falando sobre a Covid, e ele estava falando que a gente não erra, a gente é responsável, né? Que Joana sempre diz a ele, o guia espiritual que acompanha ele também, que não é só ela, né? Fala que a gente é responsável pelo que a gente faz de bom, é responsável pelo que a gente faz de ruim. Então, tudo é consequências dos nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Então,
isso vai acompanhar a gente pela eternidade, além daqui. Então, por isso a importância do último pensamento, né? Porque tem até no Evangelho segundo o Espiritismo a importância do último pensamento antes de a gente desencarnar. Porque depende do nosso estado mental, a gente vai para um lugar não muito legal, ou um lugar um pouco mais tranquilo, né? Você vai estar, claro que vai ter aquela perturbação, porque a gente não vai saber se está vivo ou não, a gente vai entender muita coisa que está acontecendo, mas a gente vai ter que se esforçar para estar o mais leve possível, procurar, depois dessa perturbação, procurar ter uma mente um pouco mais tranquila para pedir ajuda, porque a gente vai estar precisando de ajuda nesse momento, né? Então, a morte, ela não existe, ela é só uma passagem, uma transformação, tá bom? É só um desligamento, só isso, que a vida continua. O trabalho no bem é salvadora diretriz. Então, aqui fala do trabalho no bem, né? Linda Mi Viegas, boa noite, querida. A gente tá no capítulo 58, tá? O livro espírita. O trabalho no bem é salvadora diretriz. Então, eu sempre lembro que a espiritualidade sempre diz que a recompensa por trabalho do outro lado lá é mais trabalho. Então, eles trabalham incessantemente, eles estudam incessantemente. É só porque a gente desencarna aqui que a gente vai ficar numa boa lá, descansando, né? Descansa em paz. Não, vai trabalhar, né? Depois daquele momento ali de sofrimento, não sei como a gente vai estar, mas se esforça para estar bem, né? Vai ter um momento ali que a gente vai estar um pouco mais tranquilo, a gente vai procurar estudar, se melhorar, se recuperar, né? Depende muito do nosso esforço. Então, é o trabalho que dignifica o homem, dignifica o espírito, né? Nós, a nossa alma, né? Nosso coraçãozinho. Então, o trabalho é o melhor remédio, né? Para qualquer, claro, depende muito do caso, do seu sofrimento, da sua tristeza, mas para você mudar a sintonia, faça alguma coisa, varrer uma casa ou lavar algum prato, para você sair da sintonia ali, né? Relaxar a sua mente um pouco, para você sair dessa sintonia não muito legal. E cultivar pensamentos positivos, sabendo que você está sendo apoiado, está sendo protegido, está sendo assistido, né? Não é preciso temer, porque Deus está acima de tudo e de todos, né? Então, Ele está sempre presente. A gente que tem uma fé muito insegura, não tem uma fé muito forte, e a gente desanima, a gente fica com medo, mas a gente tem que aprender a fortificar essa fé, né? Aproveitar a dádiva do tempo na primavera, dos ensejos de hoje. É dever que não pode ser adiado. Então, a gente aproveitar o tempo da gente aqui, né? O nosso tempo é procurar ler um bom livro, escutar uma boa música, descansar na hora de descansar, trabalhar na hora de trabalhar. Então, tem que ter tudo um equilíbrio, nada de apressado. Você também, um dia que você não estiver bem, você para um pouco, descansa. Nairin, seja bem-vinda, boa noite. Você parar um pouco a sua mente, descansar, completo descansar, né? Tudo no equilíbrio, para você também não desequilibrar o seu corpo adoecer, né? Quando você não está bem, o seu corpo sente tudo, manda aquelas respostas, aqueles recadinhos, né? Relacionados à doença, ansiedade, à tristeza. Então, ele sente tudo, tá bom? Então, por isso a importância de usar bem o tempo, porque até a ansiedade, gente, causa cansaço. Mesmo você passar o dia todo sem fazer nada, só naquele ciclo, o seu corpo sente esse peso sobrecarregado, né, da mente, e você fica cansado sem ter que fazer esforço nenhum. Mas o esforço foi daqui, né? Até isso. Então, por isso, a gente vai aprender a nos vigiar mais, orar mais. E quando a gente vê nesses momentos turbulentos, né? Porque a humanidade, infelizmente, está assim, a gente procurar orar mais ainda do que a gente ora, né? Amanhã, possivelmente, o sol forte do desespero ou frio glacial dos desencantos não mais propiciam o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física. Então, repetindo aqui, amanhã, possivelmente, o sol forte do desespero ou o frio glacial dos desencantos não mais propiciam o clima espiritual para a vitalização dos teus compromissos, enquanto te demoras na veste física.
Então aqui fala da questão do nosso compromisso, né, com o que a gente tem aqui, com a nossa família, fala do compromisso das nossas responsabilidades que a gente assumiu lá, para quando chegar aqui fizer tudo direitinho, né? Então a gente também não pode perder tempo, nem com comodismo, nem também ficar muito apressado, muito agoniado por conta de alguma coisa, você fazer logo e logo, não, tudo no seu tempinho, né? Agora fulgura no caminho da luz a ocasião própria. Depois, talvez, a saúde não mais te ajude, a esperança não te fortaleça e o cansaço não te enseja oportunidade. Então, ela pede para a gente prestar atenção no presente, no agora, para a gente cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, cuidar da nossa saúde mental, psicológica, emocional, para que a gente, para que o cansaço não se sobreponha a todas as virtudes, toda essa luz que a gente tem, não é? Porque o cansaço é normal, o cansaço da nossa alma é um pouco mais perigoso, porque às vezes a gente cansa de tudo que a gente tem na nossa volta, a gente não tem vontade de fazer mais nada, é um pouco mais sério, né? Então, que a gente não chegue nesse ponto, mas se a gente chegar, que a gente peça ajuda, ou psicológica, peça ajuda espiritual, né? Porque a gente vai estar sempre sendo acompanhado, assistido pela espiritualidade. Então, que a gente não perca, né, oportunidades de mudar, não fique nutrindo desses pensamentos, dessas angústias, que às vezes nem são nossas, né? São de outras pessoas e a gente acaba nutrindo, acaba alimentando e adoecendo. Então, muita vigilância e muita oração, tá? Pode cair não, gente. Vamos lá. No momento, a doutrina espírita te desperta e convida em louvor à vida eterna e à eterna sabedoria que representa, falando-te que a terra é paisagem para o serviço honrado. Recorda-te de que retornarás à pátria, conduzindo as realizações que te digam respeito. Abre o coração à mensagem da vida imperecível e utiliza os tesouros que o Espiritismo te concede para a felicidade geral. Então aqui fala do Espiritismo, na doutrina espírita, esclarecedora, consoladora. Mas uma coisa importante a se falar, ela não impõe nada, ela só esclarece, né? Porque a gente tem o nosso livre-arbítrio. Então a gente tem um conhecimento e a partir desse conhecimento a gente tem que procurar seguir, né, as leis de Deus, as leis morais, tudo certinho, né? A gente tem um conhecimento, mas na prática já é bem diferente, por conta do nosso instinto, por conta das nossas más inclinações que a gente ainda traz, né? Bom dia de novo. Boa noite, Gabi, tudo bom com você, querida? Seja bem-vinda. Então aqui fala que a doutrina espírita, ela esclarece, né? Ela é consoladora e tudo que a gente tiver de angústia, né? Sempre tem alguma resposta ali. Mas depende muito também da nossa atitude, sair desse estado mental, sair desse lugar, né, angustiado, medroso, desesperado. Porque ela nos diz que há uma eternidade inteira pela frente para a gente se modificar, para a gente mudar, e que há espíritos de luz, há espíritos amigos que nos querem bem, há o nosso guia espiritual que está sempre aqui nos apoiando. Então a gente sabe dessa visão de vida após aqui, né? Porque as pessoas aqui, o planeta Terra está muito materialista ainda, o mal se sobrepõe ao bem ainda, infelizmente, mas é um processo, né? Um processo de mudança gradativa, devagarzinho. Então a gente tem que seguir, né? E orar mais e vigiar mais. Bonildo, seja bem-vindo, boa noite. Vamos lá, continuando aqui. Hoje, segues no rumo da bendita plantação, e os corações angustiados aguardam a valiosa concessão da fé. Espalha a luz que te clareia os passos, ajudando indiscriminadamente. Saiu, gente. É necessário dares a fé que te liberta e glorifica. O asilo da tua acolhida, favorecendo aqueles que ainda não a receberam. Nesse sentido, recorda-te do livro espírita. Oferece-lhe agasalho no coração e dele receberás o calor da alegria para a vida.
O ensinamento edificante é bênção em qualquer lugar. Uma lição espírita é luz no caminho. Então aqui fala dessa mensagem para a gente internalizá-la em nosso coração, internalizá-la em nosso dia a dia, não é? Porque não adianta muito a gente estudar tanto, saber tanta coisa e não praticar. Na hora do vamos ver, na hora do dia a dia, ali na luta diária, nossos maiores inimigos internos ali, a flor da pele, e a gente faz tudo ao contrário na hora, a gente não se vigia, a gente não se observa e faz tudo ao contrário, não fala o que não deve falar, faz o que não se deve fazer, né? Pensa e o pensamento chega, mas acaba alimentando ali um pensamento não muito legal. Então, essa mensagem espírita esclarecedora, a gente tem que internalizar ela, e ela é algo gradativo, né? Essa mudança da gente. Acenda essa claridade santa na vereda estreita por onde rumam os irmãos sem roteiro. Se não fores compreendido, aprende a perdoar. Se óbices se levantarem impedindo a realização dos objetivos, procura entender a luta e beneficiar-te com ela. Onde apareçam os pródromos da doutrina espírita, aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Pródromos é como se fosse alguma coisa para se esclarecer. É algo como se fosse uma receita ali, né? Um ensinamento, algo escrito ali para você aprender. E óbices estão dificuldades, são empecilhos ali, né? Que aparecem para a gente se desequilibrar. Então ela fala, se óbices se levantarem impedindo a realização dos seus objetivos, procura entender a luta e beneficiar-te com ela. Então ela nos pede para a gente, né? Jesus nos traz para a gente acolher a dor, acolher o sofrimento, acolher tudo que a gente sente. E a partir daí, entender que a gente precisa mudar, precisamos se modificar, que aquilo é para o nosso bem, não é para o nosso mal, não é? Onde apareçam os pródromos da doutrina espírita, aí surgem as mãos de Jesus servindo e ajudando. Então ela coloca aqui o exemplo de Jesus, né? Teve vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, que ele não falou nada. Ele só fez, ele só agiu ali, né? Praticou, exemplificou o amor de Deus. Descobrirás, desse modo, no Espiritismo, a caridade como alma da vida, e a tudo vitalizando. Nesse sentido, o pão para o estômago e o agasalho para a nudez expressam socorros imediatos, enquanto a palavra luminosa, nascida no coração do Mestre e transmitida pelo livro espírita, é pão duradouro e eterna semente de amor. Então aqui fala que seja o Espiritismo, seja o ensinamento da doutrina espírita, seja o ensinamento da Bíblia, né? Seja os ensinamentos que se colocam que é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, só alguns pontos diferentes em cada doutrina, em cada religião, mas o Jesus é o mesmo, né? Independentemente de sua religião, o que você esteja estudando, né? É um alimento para a alma, assim como a roupa, né, para o corpo e o pão para o estômago. Então é algo como se fosse realmente um alimento para a nossa alma. Porque se a gente se desvencilhar disso, né, se distanciar do amor de Jesus, do amor de Deus, da espiritualidade, da natureza, né, a gente não vive bem, a gente vive num casulo, vive num sofrimento, né? É aquele ciclo vicioso que a gente não entra e não consegue sair. Então a gente tem que procurar assim, ter mais intimidade com Jesus, ter mais intimidade com essa prática do Evangelho no nosso dia a dia, porque senão a gente vai sofrer bastante com nossos próprios erros, com nossas próprias más tendências, né? A gente vai entrar no buraco e não vai mais conseguir sair, a gente mesmo se coloca em umas situações não muito boas e não consegue mais sair delas. Então que a gente se vigie mais, faça mais preces, né? Com o coração, porque muitas vezes a gente só coloca palavras na nossa boca e o coração não está sentindo nada. Então que nessa hora a gente coloque o nosso coração entregue, né? Fale tudo o que a gente sente para Jesus e ele tenha certeza que ele vai lhe dizer a resposta para você agir de forma correta, a melhor forma possível de se agir, não é? Uma carta espírita consola, uma lição espírita esclarece,
Um socorro espírita ilumina. Um livro espírita liberta e conduz. Foi por essa razão que, honrando o livro nobre e construtivo, o Espírito de verdade preconizou: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Afirmando peremptório, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E esse ponto aqui é importante, né? Que fala do Evangelho, o Espírito de verdade, ele falou isso. Amai-vos primeiro e instruir-vos depois. O amor tem que andar junto com o conhecimento, com a parte moral, não é? Saber passar esse conhecimento, servir mais, multiplicar mais talentos, não é? Tudo que a gente aprende aqui, tudo de experiência que a gente tem que procurar aprender, saber como passar, né? Então ele pede para amar e instruir, né? Procurar também, não que a gente seja dono da verdade, não é isso. É o que a gente tem na nossa cabeça até o momento que a gente aprendeu e ensinar alguém, né? Com certeza você vai aprender com essa pessoa que também não sabe de muita coisa, né? Cada um vai aprender, vai ser um aprendizado mútuo. Você vai aprender com essa pessoa, porque ela também tem um histórico reencarnatório, tem um histórico de conhecimento e experiências. Você vai aprender com ela, mesmo ela não tendo instrução, você vai instruir e você vai aprender, tá? Então, cada um ali aprende e ensina, tá bom? Independentemente do conhecimento, mas é sempre importante estudar. Mas isso não é o mais importante, é um dos pontos importantes, né? E Jesus Cristo falou, ele foi o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então ele fala aqui dos nossos instintos ainda, né? Prevalecendo nossa alma que a gente ainda traz, né? De outras vidas, de outras encarnações. Então ele também já falou, eu venci o mundo, por que vós não podes, né? Porque a gente não pode tomar a atitude de querer se transformar, de realmente querer, ter no fundo da alma, de querer mudar, né? Mudar de hábito. E mudança de hábito, mudança de começar a orar, começar a ler outra coisa, né? Que seja produtiva, é difícil sim, porque o novo, ele para nossa mente, é algo desconfortável, né? Sair de uma coisa para outra, mas é necessário. Aldenice, boa noite. Ia falar bom dia de novo. Tauana falou o seguinte: independentemente da religião, Jesus é o mestre de todos. Verdade, querida. Na doutrina eu encontrei a paz. O importante é o coração estar em paz e conectado. Sim, às vezes está um tumulto, né? Você está dentro de um tumulto enorme e você está bem. E muitas vezes a gente está num local totalmente tranquilo e a gente não está bem, né? O local está todo tranquilo, né? Por isso a importância que às vezes não adianta você sair de algum lugar. Claro que às vezes a gente sai para arejar a cabeça, para mudar os pensamentos. Mas tem momentos que a gente está num lugar bem tranquilo, está todo mundo bem, e só você não está. Você está bem agitado, você está em silêncio, mas a sua mente não está em silêncio. Ela está agitada, ela está ansiosa, preocupada. Então, a importância da vigilância, não é? E ela fala aqui do estado de paz, né? O estado de oração. Não é só ter aquele momento de oração antes de dormir, é importante. Mas o dia inteiro ali está conectado com a espiritualidade. Se vier um pensamento muito legal, você volta novamente, né? Se puxa para si de novo, porque é normal se desequilibrar fácil no nosso estado evolutivo. E a gente se volta de novo, procura ajuda, se reequilibra de novo e assim a gente continua aí vivendo, tá bom? Vamos terminar aqui. Honra o livro espírita e difunde-o com o teu carinho pelo bem. E contemplarás logo amanhã a gleba terrena vestida de esperanças, a sombra consoladora do espiritismo, em cujo seio das almas encontrarão repouso para todas as fadigas, né? Ela fala de fadiga aqui. Fadiga é algo excessivo. Por exemplo, a gente passa por uma dor. Uma dor é necessária, né? Jesus já falou, vinde a mim todos que estão cansados e fatigados. Quer dizer o quê? Quer dizer que a gente passa por uma dor, passa por um sofrimento, né? E às vezes exageramos, né? Um exemplo, que eu teve uma live do encontro com
com Dora, se eu não me engano. A gente passa por uma deficiência, por algo que nos impede de movimento, né? A gente tem a escolha. A gente veio com aquilo ali, aconteceu aquilo com a gente para o nosso bem. Mas a gente tem a escolha de agir, né? De não se limitar àquela deficiência, não se limitar àqueles movimentos limitantes, sabendo que a gente é espírito, a gente não é aquilo, né? E se mexer e tomar uma atitude. Ou a gente pode se vitimizar, ou a gente pode ficar ali parado só porque a gente está sem um braço, sem uma perna. Claro que eu não posso dizer aqui que não sei como é que é essa sensação, mas quem, independentemente da situação de sofrimento, seja isso, só um exemplo prático que eu estou falando aqui. Mas independentemente de situações, de dores, né, que vocês estão passando, eu passo também, a gente não ficar na inércia, a gente se mexer, a gente tomar uma atitude e se modificar. Não vai ser de hoje para amanhã, mas tomar o primeiro passo, o primeiro degrau da escada da evolução. Certo? Então, essa fadiga é isso, é o excesso de carga que a gente já coloca, a gente já está sofrendo, a gente acumula mais ainda, né? Sofre um pouco mais. Então, por isso que Jesus fala, vinde a mim todos que estão cansados e fatigados, porque a gente já coloca coisa acima. De vez a gente tomar uma atitude positiva, a gente toma uma atitude negativa e fica bem exausto, né? Por conta desse sofrimento que a gente precisa passar. Então, é isso, gente. Que a gente, né, internalize, né? Quem é espírita, quem é evangélico, quem é católico, a gente se nutra disso, mas também sabendo que o Jesus é o mesmo para todas as religiões, Deus é o mesmo para todas as religiões, e a religião é só um instrumento de instrução, não é o lugar que a gente vai se salvar, que é a gente que se salva, né? Com os exemplos de Jesus que ele nos trouxe, né? Os seus ensinamentos. Então, igreja, centro espírita, igreja católica ou não, é só um lugar, né, de instrução, é uma ferramenta apenas, não é o lugar que você vai se salvar, né? Porque só quem se salva é a gente, com o nosso pensamento, com a nossa vontade de querer mudar. Porque não adianta também, tinha falado no início, a gente estudar tanto e na hora de fazer a gente não faz, né? Eita, o espirrinho ali, ó. Bom, gente, a mensagem de hoje é essa. Muito obrigado. E sábado a gente vai ler Jesus Contigo, vai falar da importância do Evangelho no lar. Tá bom? Jesus está no nosso lar constantemente. E terça-feira a gente finaliza o livro, né? Com o capítulo Ante a Desencarnação. A gente ainda vai falar sobre o desencarne. Momentos aí, tá? Aí, sábado quem vai estar conosco aqui é Luiz, do perfil Um Bom Chiquinho, tá? E terça-feira quem vai estar com a gente aqui, eu vou dizer depois, tá? Depois eu digo. Tá bom? Vamos fazer a prece para terminar. Vamos lá. Jesus, obrigada por esse momento de comunhão, de alegria, de seus ensinamentos. Em qualquer livro, seja a Bíblia, um livro espírita, que sua mensagem seja multiplicada por cada um de nós. E o mais importante, que seja praticada no dia a dia, que a nossa fé, a nossa coragem nunca perca, né? Esse tamanho, às vezes a gente enfraquece ela, a gente às vezes nem sente, mas que a gente a fortifique todos os dias. Que a espiritualidade amiga esteja conosco neste momento de gratidão, neste momento de bom ânimo, de ensinamento, de aprendizado. E que Jesus esteja em todos os lares aqui, em todos os nossos corações, todos os dias. E que antes de dormir, a gente pense nele, a gente pense na espiritualidade e peça para que amanhã a gente amanheça bem, amanheça para um novo dia de trabalho e aprendizado. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Brigadinha, aí, muito obrigada pela companhia de vocês e eu estarei aqui novamente, não é?
Desculpa, gente. Estarei aqui novamente sábado, às 7 da noite. E daqui a pouco, obrigado, querida. Não foi eu, na verdade, foi escutadade, né? Estou aqui só para repassar. E de 8h15 começa o encontro, tá? Quem vai estar é Flavinha, do perfil amiga.espírita, e Marcos Lourenço, tá bom? Então siga lá, Encontro Espírita, vai ser por lá. Ela vai entrar por lá, tá? Às 8h15. Obrigada, gente. Beijinho. Boa noite.